O Raskolnikov, o personagem principal do Crime e Castigo do Dostoiévski, é aquela voz interior que a maioria de nós tem dentro de si, que aumenta em muito a nossa importância diante das demais pessoas e, em muitos casos, acaba nos convencendo de que nós podemos passar por cima delas para colocar em prática os nossos maravilhosos planos de mundo melhor. Quando pessoas como Raskolnikov, o personagem desse romance, começam a colocar em prática os seus planos, é o momento de acender em nós, na sociedade em torno, um sinal de alerta. E além disso, quando acontece de pessoas assim e o seu grupo chegarem ao poder, é sinal de que alguma coisa deu errado. Porque essas pessoas, pelo seu código moral, pelos valores a que atribuem maior importância, não têm freios e fazem o que for necessário para implementar os seus projetos revolucionários, os seus projetos de modificar o mundo. Todos nós somos, em maior ou menor medida, um pouco assim. E é por isso que esse romance do Dostoiévski, que o professor José Munir Nasser colocou como segunda obra das expedições pelo mundo da cultura, pode servir como auxílio no exorcismo pessoal que cada um tem que fazer, se já foi acometido por esse mal, ou, diferentemente, se esse mal ainda não se manifestou em você, embora esteja sempre à espreita, essa obra, a leitura dessa obra, pode servir como uma espécie de alquimia interior para que nós consigamos transformar esse material pesado e maléfico em algo mais benéfico para nós mesmos, para a nossa família, enfim, para a sociedade em geral. E não só por isso, mas também por isso, a leitura de Crime e Castigo pode ser feita em diversos níveis, a depender, primeiro, do caráter do leitor e também da sua experiência de vida. Então, tanto um jovem como uma pessoa madura podem extrair do livro lições significativas, porém localizadas em diversos níveis na experiência humana. E qual que é a história do livro? Crime e Castigo conta a história do jovem Raskolnikov, um estudante de direito de São Petersburgo, pobre, sem dinheiro, que passa os dias, como ele próprio disse a uma sua empregada, pensando em coisas sérias, pensando em coisas grandes. No fundo, estava ali matutando os seus planos de revolucionar o mundo, mas primeiro revolucionar a sua própria vida, né? Ele está sem dinheiro e num certo dia ele está lá num bar em São Petersburgo e ouve uma conversa entre 2 ou 3 pessoas falando exatamente da agiota, da locadora do apartamento onde ele morava. E essas 2 ou 3 pessoas estão ali conversando no bar e começam a falar dessa agiota, dizendo que, então, pensando bem, ela era solteira, enfim, não tinha quem cuidar. Então, se ela fosse morta, a sua fortuna, a sua herança, bem poderia beneficiar dezenas de famílias. Então, eles plantam uma semente do mal no terreno fértil da imaginação de Raskolnikov, que já se impacientara injustamente, é bem verdade, com essa agiota, com a sua locadora, que constantemente cobrava dele os aluguéis atrasados. E aí que ele então planeja assaltá-la, leva consigo um machado dentro do sobretudo, então acaba ali, não é segredo para ninguém, acaba matando a velha e a sua irmã Lisavieta. É um crime quase perfeito, não fosse pelo fundo insubornável
que ainda existia em Raskolnikov, a sua consciência começa aos poucos a pesar. Porém, como é uma pessoa atormentada, a sua consciência começa a oscilar entre a culpa e a justificação do crime. E durante a narrativa, num certo momento, ele começa a sofrer crises de consciência. Porque, evidente, se ele não tem a consciência clara daquilo que ele fez e dos motivos pelos quais fez, é evidente que então começam a surgir fantasmas que começam a culpá-lo, através das vozes que ele começa a ouvir, de crimes que ele não cometeu. Então, percebam a sutileza. A maravilhosa narrativa de Dostoiévski começa a indicar então para o leitor que a confissão das suas reais infrações, a confissão de suas reais culpas, é o único modo de você fugir dos ataques, das acusações injustas que a sociedade faz a você e que você mesmo então começa a assumir como culpas próprias, quando na verdade não são. Então a narrativa se desenvolve com o protagonismo de Sônia, uma prostituta juvenil, de coração muito bom, de quem então Raskolnikov se aproxima. E Sônia, apesar de prostituta, era leitora assídua dos 4 evangelhos. Então Raskolnikov, aquele jovem que inclusive havia escrito um artigo exaltando o direito que os homens extraordinários tinham, e ele se colocava entre eles, de inclusive matar algumas pessoas para divulgar, para propagar a sua obra. Ele chega a dizer num ponto que, por exemplo, se Kepler ou Newton precisassem matar 10 ou 100 pessoas para que suas descobertas científicas, para que sua obra fosse transmitida à humanidade, era não só direito, mas dever deles fazerem isso. Então, esse jovem atormentado, cheio de si, começa no contato com Sônia a se converter lentamente, de modo atribulado. Sua consciência, como disse, é vacilante, mas acaba que, no fim das contas, ele reconhece ainda um pouco de má vontade a sua culpa e se entrega aos 2 comissários que o atormentavam com interrogatórios, na sua visão, já intempestivos e atormentadores. É julgado, condenado e então começa a cumprir a sua pena na Sibéria. Então, Dostoiévski nos relata que essa prisão e a expiação de sua culpa é o início da transformação de um homem em outro homem, do homem velho no homem novo. É a transferência desse homem de uma consciência moral bastante distorcida para um outro mundo. E para essa transformação, evidentemente, contribuiu muito a participação e a proximidade da jovem Sônia, da jovem prostituta Sônia, que dizia a Raskolnikov que a aceitação do sofrimento era a oportunidade de sua própria redenção. Não é um livro fácil de se ler, porque, primeiro, é um livro grande. E depois, a narrativa de Dostoiévski é um pouco arrastada. Mas é um livro essencial porque, além de outras coisas, ele serve como antídoto para todas as vezes que nós começarmos a aumentar de modo desmedido a nossa própria importância diante das demais pessoas. Todas as vezes que nós começarmos a aumentar nossa própria importância diante de nossos olhos, nós vamos nos lembrar de Raskolnikov, aquele jovem sem dinheiro, de inteligência mediana, trancado no seu quarto, pensando em coisas grandes. E quando você contrasta, então, essas coisas grandes em que ele pensava com a grande besteira que ele fez,
você começa a entender a dissociação naquela pessoa e em muitos de nós entre a autoimagem que nós temos e nossas condutas, a imagem de importância que nós temos de nós próprios e o resultado de nossas condutas perante a sociedade. Então você começa a entender a importância de uma consciência clara, uma consciência reta e a importância de nos dar o nosso devido valor. Sim, nós temos valor, mas quase nunca esse valor é tão alto como nós imaginamos e como nós gostaríamos que fosse.